Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Fiolhais, no Público e na TSF. O nosso convidado de hoje é o cientista político Pedro Magalhães. Ele é licenciado em Sociologia pelo ISCTE e doutorado em Ciência Política pela Ohio State University, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. É investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde trabalha na área da opinião pública, atitudes e comportamentos políticos e instituições políticas e judiciais. Ele dirigiu o Centro de Sondagens e Opinião Pública da Universidade Católica Portuguesa, é autor ou coautor de vários livros, incluindo o ensaio Sondagens, Eleições e Opinião Pública, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2011. O grande volume O Essencial da Política Portuguesa, na tinta da China, em 2003, Práticas Culturais dos Portugueses e Corrupção, os dois últimos publicados pela Imprensa de Ciências Sociais, em 2022. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite. Olá, Pedro. É um prazer receber-te aqui neste podcast. Fala-nos um pouco do teu percurso. O David já disse que começaste a estudar Sociologia e depois doutoraste em Ciências Políticas. Qual foi a motivação para uma coisa e para a outra? Bem, a da Sociologia foi muito triste. Eu andava na área de Económicas, não é? Que na altura se chamava área C, não sei como é que se chama agora. E quando cheguei ao 12º... No secundário. No secundário. E descobri que a última coisa que eu queria fazer era ir para a gestão ou para a economia. E então andei à procura do que é que havia, mas com muita, de uma maneira completamente diletante, fui para a Sociologia. Não sabias bem o que era? Não sabia bem o que era. Eu sabia que não era economia. Eu agora, estupidamente, porque eu agora gosto imenso de economia e leio, tento de acompanhar, até porque há muito trabalho na economia, em particular na economia política, que tem a ver diretamente com o meu trabalho e que me interessa. Bem, mas então lá tive sorte porque fui para o ISCTE, tive bons professores, gostei do que estava a acontecer ali. E depois a política vem, na altura a ciência política ainda está muito associada ao direito e ao direito constitucional, mas havia algo que agora está ela própria em vias de desaparecimento, um bocadinho absorvida pela ciência política, havia a sociologia política. E tive vários professores de que gostei muito. Também me pareceu que a sociologia política era aquela sub-área que tinha mais ligação a coisas que também me interessavam, à grande teoria social, desde o Durkheim, o Raymond Aron, o Marx, aquilo tudo era um caldo de discussão que me empurrou para este caminho. E depois, a partir daí, foi pensar onde é que se pode estudar ciência política ou sociologia política com mais interesse. E foste para os Estados Unidos? Continua a ser, apesar de tudo. Há muita coisa boa na Europa, mas apesar de tudo, os Estados Unidos continua a ser a pátria. A tua tese foi sobre? A minha tese foi sobre os tribunais, o papel político dos tribunais constitucionais, em particular em Portugal e em Espanha. Muito bem, mas interessaste desde cedo também por aspectos quantitativos, designadamente as sondagens. Quando é que surgiu esse interesse e porquê é que surgiu esse interesse? A formação em Sociologia no ISCTE sempre teve uma parte quantitativa importante. E depois nos Estados Unidos, em particular nas universidades no Midwest, que era onde eu estava, muito mais. Portanto, eu tive 3 anos de aulas no programa de doutoramento e o primeiro ano era só métodos, em particular métodos quantitativos. E pronto, e uma pessoa eu já estava interessado e vem-se com essa vontade, com esse treino, com essa predisposição, sim. E falamos então sobre sondagens. Como é que se faz uma sondagem? Como é que 800 pessoas podem dar uma ideia do sentido de voto de milhões de pessoas? Sim, essa é a pergunta que se apanha sempre, não é? Talvez uma maneira de explicar isso é falar um bocadinho da história das sondagens. Quer dizer, há vários caminhos. Curiosamente, a teoria estatística já se conhecia, mas a primeira aplicação, curiosamente, foi na Índia. Um matemático fundou o INE indiano e começa a fazer... Em que altura é que isso foi? Nos anos 30. Que começa, no fundo, a aplicar os métodos de que vou falar já brevemente, mas que permitem fazer isso. Mas contando a história, mais ou menos ao mesmo tempo, a pouco mais tarde, durante o New Deal, obviamente que há muita preocupação de perceber a situação económica dos americanos e, em particular, o desemprego. E o projeto que havia na altura é tentar ter boas medições do desemprego pelas pessoas que se apareciam nos centros de emprego.
E havia meia dúzia de jovens economistas no Departamento de Trabalho que perceberam que isso não fazia muito sentido e que isso ia subestimar muitíssimo o número dos desempregados. E o que eles fazem é, aplicando, no fundo, muitas destas da teoria estatística, falaram com os Correios e selecionaram aleatoriamente percursos dos Correios e os carteiros levavam consigo questionários. As perguntas eram... As perguntas. O carteiro levava as perguntas. O carteiro levava as perguntas que as pessoas depois Agora é pelo devolviam. telefone, não é? É. E o que é que aconteceu? Os números dos desempregados era muito maior do que aquilo que se imaginava. Porquê? E agora voltando um bocadinho, como é que é possível? A ideia é sempre tentar dar a cada elemento da população que nós queremos descrever a mesma probabilidade de ser selecionado. E se nós dermos a mesma probabilidade de ser selecionado, ou seja, porque é que é a seleção aleatória dos percursos dos carteiros? É um bocadinho como tirar bolas no bingo, não é? Tirar bolas numa tómbola. As bolas, cada uma delas tem a mesma probabilidade de ser selecionada. E se isso for assim, nós, obviamente, o resultado que vamos ter dessa parte que escolhermos aleatoriamente pode não ser igual ao da população, mas nós sabemos o grau de incerteza, conseguimos estimar a incerteza em torno dessa estimativa. Se nós selecionarmos a amostra de qualquer outra maneira, nunca conseguimos estimar isso. E, portanto, ao aplicar estes princípios da seleção aleatória, e que também, por trás disto, também há a ideia, quanto maior for essa amostra, menor vai ser a incerteza. É em torno desta ideia... É esta ideia que traz as sondagens, e depois em particular nos Estados Unidos, mais uma vez foi o Sr. George Gallup que aplicou este método para medir intenções de voto e... a opinião pública em geral. Claro, e a opinião pública em geral. Mas é um grande instituto, o Gallup. Claro, continua a ser. E há ali uma história de uma revista que mandava, que fazia sondagens, às vezes com 2 milhões de pessoas, e errou completamente. E errou porquê? Porque as pessoas tinham que pagar o correio para devolver a resposta. Isso enviesava imediatamente. Os pobres deixavam de contar, claro, não é? Claro. E, portanto, o Sr. Gallup ganhou e, a partir daí, pronto, é o nascimento deste método aplicado à medição da opinião pública. Mas esse é o método, efetivamente, aplicado, ou seja, tentar encontrar uma amostra aleatória, porque também se fala da ideia da representatividade, do número de homens, de mulheres, de faixas etárias, também há essa preocupação. Mas agora começam os problemas, não é? É que na prática é impossível ter uma amostra aleatória da população. É esse o grande problema. Na prática é impossível. Qual é a maior dificuldade por isso? A maior dificuldade, quer dizer, no limite, e por exemplo isto na Escandinávia, onde de facto é onde a investigação tem mais acesso aos dados pessoais das pessoas, no limite eu consigo ter uma lista completa da população. Nesses países. Em Portugal não consigo. Não é? Mas se eu tivesse essa lista, eu poderia escolher aleatoriamente as pessoas. Tirava os nomes como quem tira as bolas. Como quem tira bolas na lotaria, ou no bingo, ou no loto. Temos números de bilhete de identidade, não é? Mas mesmo que isso fosse possível, nós temos logo um problema, que é como é que nós alcançamos as pessoas? Elas estão disponíveis? Conseguimos chegar a cada uma? E mesmo que consigamos chegar a todas, elas estão disponíveis para responder? Elas aceitam ser medidas? Esse é que é o problema, é a grande diferença de lidar com seres humanos. Portanto, a grande dificuldade podem não querer, não é? Podem não querer, e na verdade quando nós vemos nas fichas técnicas, por exemplo, a taxa de resposta foi 25%. Isso significa que daquelas pessoas todas que se tentou contactar e que até podem, os seus domicílios ou os seus números de telefone podem ser selecionados aleatoriamente, apenas 25% aceitou responder. No fundo é como se as sondagens fossem medidas da opinião das pessoas que gostam de responder à sondagem. Pois. E isto é um grande problema. Pedro, eu e o David temos livros, como sabes, sobre falsa ciência. Também há falsa ciência aqui nesta ciência das sondagens, quer dizer, também há números martelados. Quer dizer, eu não sei o que é que se passa com... Quer dizer, posso dar-vos um exemplo simples, não é? Talvez se perceba e com isto não estou a dizer nada sobre nenhum instituto. Ou não digas nomes, não é preciso. Não. Mas o que é que pode falhar? Posso dar-vos um exemplo. Há um estudo feito nos Estados Unidos sobre a diferença entre as sondagens que são feitas para a comunicação social e as sondagens que são feitas para os partidos. E as sondagens que são feitas para os partidos dão sistematicamente melhores resultados para os partidos que as encomendam. O que eles querem, não é? Dão à pessoa que encomenda, dão-lhe sempre razão. O cliente tem sempre razão. Agora vocês reparem, isto é martelar ou não é martelar? De certo modo é. Quer dizer, neste sentido, reparem, a quantidade de decisões que é preciso tomar
antes de pôr estes números cá fora, sobre a amostragem, sobre aquilo que dizias há bocadinho, como a amostra não é verdadeiramente aleatória, no que é que nós fazemos? Às vezes ponderamos os resultados. Temos menos mulheres do que deveríamos ter na base do que sabemos à população. Reequilibramos os resultados. Cada uma que encontramos damos-lhe um peso. Exatamente, chama-se isso mesmo, um peso ou um ponderador. E quem diz o sexo, diz a idade, diz o rendimento. Mas em tudo isto, para já não falar da formulação das perguntas, em tudo isto há decisões que se tomam. E essas decisões podem estar muito motivadas no plano teórico, mas também é verdade, e eu tenho a noção desta pressão. Aquilo tem um efeito prático e há uma pressão. E tenho a noção desta pressão constantemente, que é nós temos números à nossa frente, seguirmos rigorosamente, no fundo, o procedimento que escolhemos, e depois os números geram perplexidade, não os conseguimos compreender, são diferentes do que se espera. E é preciso resistir muito para dar esses números, em vez dos números que nós achamos que são os números certos. Porque aquilo que nós achamos é irrelevante, o que interessa é o que vem, não é? Mas certamente que há sondagens mais credíveis que outras. Como é que podemos distingui-las? Por exemplo, quando há uma sondagem é sempre enunciada a ficha técnica, que é obrigatória, mas é sempre difícil eu perceber. às vezes tenho dificuldades em ler a ficha técnica. Não, sem dúvida. O que é que as pessoas devem estar atentas, por exemplo, à ficha técnica de uma sondagem para saber se dá-nos lá uma dica para a gente ver, isto está bem feito, isto não está bem feito. É assim, eu vou dizer uma coisa que até pode parecer contraintuitiva, mas é assim, se vocês virem uma taxa de resposta, por exemplo, 80%, vocês ficam desde logo a saber que isso não é possível. Isso não existe. Quer dizer, o inquérito ao emprego em Portugal, feito pelo INE, de resposta obrigatória, tem 80% de taxa de resposta. Portanto, não há sondagem nenhuma facultativas que chegue a esse. Que tenha 80%. O que é que está ali? Eu não sei bem o que é que está ali. Provavelmente há ali um painel que foi constituído, não é, de pessoas que estão ali disponíveis, e eu de cada vez que vou ter com eles, 80% respondem, mas o que eu quero saber não é isso, o que eu quero saber é quantos é que foi preciso contactar para formar aquele painel. Isso é que é uma taxa de resposta. Bem, portanto, isso é logo uma primeira pista, não é? Depois também acho outra coisa que convém ter muita atenção. Quando vocês veem, por exemplo, dados, cruzamentos por região, em sondagens cuja amostra tem 600 pessoas, 700 pessoas, quer dizer, obviamente que essas percentagens, por exemplo, sobre aqueles 5% dos inquiridos que foram inquiridos no Algarve, não é? Não valem nada, porque, quer dizer, a margem de erro aí é de 30 pontos, quer dizer, não... Certo. Portanto, há pequenas coisas... 5% mais ou menos 30%. Pois, quer dizer, há uma série de... Esse sinal da taxa de resposta acho importante. Sei que os pequenos partidos é sempre difícil avaliar os números que têm, porque... Em particular, quando os repartimos... também há aqui outra coisa que é preciso ter atenção e que tem a ver um bocadinho com o que dizias. As pessoas, quando veem a margem de erro é 3 pontos percentuais, as pessoas acham que isso depois significa que quando a estimativa de um partido é 3 pontos, a estimativa é entre 0 e 6. Isso não se calcula assim. A margem de erro que se dá é a margem de erro máxima. Uhum. É a margem de erro dos 50%, se houver uma estimativa de 50%. Quanto mais pequena a estimativa, mais pequena vai ser a margem de erro. E nós vemos muitas vezes no tratamento dos dados não se compreenderem estas coisas. O que é mau sinal? Quer dizer, é mau sinal. É sinal que quem está a falar sobre isto não sabe. Mas não compreende quem fala ou quem ouve? Não as duas coisas. Quem ouve, obviamente, não tem a obrigação de saber que o intervalo de confiança em torno de uma estimativa de 50% não é igual ao intervalo de confiança em torno de uma estimativa de 5%. Precisa que alguém lhe explique, não é? Agora, quem explica devia saber. E se não sabe, é tudo mau sinal, não é? É sinal que estamos a falar de coisas que são até importantes e têm implicações e entram no debate político, feliz ou infelizmente, mas que não são bem compreendidas. Numa sondagem recente que fizeste com a tua equipa, Sim. recusaste a distribuir os indecisos. Sim. Porque eles eram muitos e então achavas que era uma prática, digamos, que tinha alguns perigos. Explica melhor isso, como é que se dividem os indecisos Muito bem. e como é que, enfim, dividem-se os indecisos conforme a última eleição, como é que se faz isso? Muito bem. Nós estamos a falar de uma coisa muito concreta, que é uma parte muito pequena do que as sondagens podem fazer, mas que é a parte que interessa a mais pessoas, que é a intenção de voto, não é? Quando nós perguntamos a alguém quem intenciona votar, estamos a fazer aqui uma coisa
muito complicada, porque se perguntar à pessoa a que supermercado é que tenciona ir no próximo fim de semana, pode ir a outro. Quer dizer, ela pode dizer, vou a este, mas depois vai a outro, não é? Comigo é assim, eu tento, chateia-me sempre ao mesmo. Portanto, estamos desde logo a falar do futuro, não é? Mas não é só isso. As pessoas muitas vezes, genuinamente, ou não querem dar essa informação porque sentem que é uma coisa privada, ou não, eles próprios não sabem. Podem não saber ainda, nós sabemos em inquéritos pós-eleitorais que há pelo menos, há eleições em que há 15% decidem no próprio dia, não é? E portanto, o que fazer a essas pessoas? Das duas uma, pode-se não fazer nada e tecnicamente, aliás legalmente, é preciso apresentar os resultados em que não se faz nada. Ou seja, em que eu, da total da amostra, fico a saber X% disse este partido, X% diz que não vai votar, X% diz que não sabe, X% diz não sabe ou não responde. Pronto. E esse resultado tem sempre de aparecer. Mas o problema é que, para se compreender aqueles resultados, em particular na comparação com outros estudos, é útil apresentar os resultados de forma comparável com o resultado de uma eleição. E é preciso decidir o que é que se faz com os indecisos. E o que é que recomenda? Pronto. Aquilo que nós fazemos geralmente, não fizemos dessa vez, porque isso foi imediatamente a seguir à queda do governo, e o número de indecisos já não me lembro, mas penso que havia 30 e tal %, um número enorme. Portanto, eu vou deixar esse caso de lado e já explico esse caso. Mas geralmente o que é que nós fazemos? Nós sabemos as características das pessoas que indicaram determinada intenção de voto. A sua idade, o seu sexo, o rendimento. As pessoas não respondem, mas nós perguntamos uma pergunta mais subjetiva, até que ponto é que se sentem confortáveis com o rendimento que têm. E até perguntamos, numa escala de 0 a 10, em que 0 é esquerda e 10 é direita, onde é que se posiciona? E perguntamos se identifica com algum partido. Ou seja, nós temos uma informação sobre a pessoa que está correlacionada com a sua resposta. Em que partido é que vai votar, ou se não vai votar, pronto. E o que é que nós fazemos? Tendo essa informação sobre aqueles que nos dizem uma inclinação, nós estimamos um modelo que mostra a relação entre essas variáveis e o voto e aplicamos esse modelo aos que dizem que não sabem. Ou seja, nós estamos a presumir que pessoas com características semelhantes vão se comportar da mesma maneira. Nós estamos, no fundo, o termo técnico é, estamos a imputar a quem não nos quer responder uma intenção na base daqueles que nos aceitaram responder. E que eram parecidos com eles. Pronto. Agora, vocês podem dizer... Mas não fizeram mas... isso quando foi da última eleição para ver muitos? Não fizemos numa das sondagens, naquela que foi feita logo a seguir à queda do governo, porque havia tanta gente que nós estávamos, no fundo, quase, se tomássemos em conta aqueles que diziam que não iam votar, na intenção de voto, estávamos a usar tantas pessoas para imputar como aqueles que eram imputados, se me faço entender. Portanto, era tanta gente, os indecisos, que nós entendemos este resultado, vamos esperar pelo próximo inquérito, onde isto estiver mais clarificado, não faz sentido aplicar este método a tanta gente, porque no fundo estamos a partir de uma base muito pouco sólida. Certo. E o que é que pensas dos agregadores de sondagens que se têm tornado populares? Em princípio é melhor, não é? Ter vários. Eu acho que é Mas melhor. não são todos iguais, da mesma qualidade. Não. Eu acho que é melhor para o público. É muito importante para o público em geral ter acesso a estas coisas. E, na verdade, os agregadores deram resultados muito parecidos. Estou a pensar no da Renascença, no do Técnico. Sim. Havia ainda outro. Portanto, eu acho que isto é útil para o público por uma razão muito simples. Quando sai cá para fora o resultado de uma sondagem, as pessoas têm que pensar que aquilo é apenas uma sondagem. E esta ideia de que falámos há pouco, de uma maneira muito introdutória, a ideia do intervalo de confiança, ou seja, da margem de erro, significa que nós estamos sempre a lidar com incerteza. Quanto mais informação nós acrescentarmos, é como se a sondagem, em vez de ter uma amostra de 800 pessoas, tivesse uma amostra de 4.000. É uma meta-sondagem. Pronto, é uma meta. Portanto, isto diminui a incerteza. Claro que depois há muitas outras coisas que é preciso fazer, porque a diferença entre as sondagens não é apenas a dimensão da amostra. É como é que se faz a pergunta, qual é a amostragem, qual é a taxa de não resposta. Mas, apesar de tudo, eu acho pedagógico que, por exemplo, sai uma sondagem, imaginem, nossa, não é? E essa sondagem mostra uma grande mudança. Num agregador, essa mudança vai ser amortecida na base da informação que já existe. Eu acho isso útil, eu acho isso importante, porque, por um lado, nós
estamos a dar a informação que temos, mas é importante que as pessoas percebam que a informação que temos é uma coisa parcelar, é apenas um estudo, é só uma sondagem. Agora há o outro lado, que é, se as pessoas começam só a prestar atenção aos agregadores, aqueles que fazem sondagens, em particular aqueles que pagam sondagens, têm menos incentivos para o fazer. Os agregadores acabam por ter menos informação. Isso é um dos riscos. O agregador é grátis. O agregador às tantas o agregador não vai ter nada para agregar. Eu acho que isso é o potencial problema. Mas, apesar de tudo, eu acho que nós não estamos aí, e acho pedagógica a função dos agregadores, se for transparente a maneira como é feita. E essa prática existe lá fora, não existe muito, lá fora? Muito. Portanto, olha, eu vou fazer agora de cardeal diabo. Sim, não é bem nem cardeal nem diabo, julgo eu. Mas as pessoas têm a sensação que as sondagens falham. Muitas pessoas têm a sensação que as sondagens falham. Portanto, houve surpresas, sei lá. A eleição do Trump, a primeira, e mesmo a amplitude da segunda. O Brexit, a maioria absoluta de Costa em 2022, nem eu próprio, a certa altura, estava a ver aquilo. A queda do PS nas últimas legislativas. Essa sensação não é justa, eu sei que talvez não seja justa, mas como é que podemos contrariar essa sensação das pessoas que as sondagens falham? O que é que falha? O que é que falha? E se falham? A pergunta é mesmo esta, direta. Pois, eu acho que vamos só voltar um bocadinho atrás. Nós falámos até agora da questão da amostragem. Depois, não falámos muito, mas é a questão... Eu, depois de decidir as pessoas que vou medir, eu tenho como é que as vou medir. E reparem, eu estou a medir estados subjetivos, não é? Opiniões, isto não é... Eu não vejo se as pessoas são louras, se são morenas, se têm olhos azuis ou... Não, eu tenho que lhes perguntar. E esses instrumentos são muito imperfeitos. Não é? Vocês imaginam, há 50 maneiras de perguntar a mesma coisa às pessoas. E qual é a melhor maneira? E depois, ainda por cima, no final, temos isto, que é as pessoas querem que as sondagens lhes digam o futuro. E, portanto, querem que, quando eu pergunto às pessoas o que é que tencionam elas não entendem o que é uma sondagem, é isso? Eu acho que nós participamos todos um bocadinho neste jogo. Portanto, eu não quero... Quer dizer, nós fazemos sondagens e perguntamos a intenção de voto e explicamos nos nossos relatórios que isto não tem valor preditivo, mas a verdade é que se nós não fizéssemos isto, ninguém nos pedia sondagens. As pessoas querem acreditar que o futuro está ali escrito nas sondagens. Querem acreditar, querem eles e querem os órgãos de comunicação social, digo isto de uma maneira, não tomem mal assim mesmo, querem vender este produto. Não é? Este produto vocês aqui têm uma maneira de fazer o que toda a gente quer, que é ter uma bola de cristal para ver o que é que vai acontecer no futuro. E nós, no nosso discurso público, e eu e outros, tentamos contrariar isso, mas a verdade é que fazemos parte deste sistema. Por isso, quando muitas vezes se discute, se calhar devia-se proibir as sondagens, pelo menos a uma semana ou 2 semanas, eu acho que é uma discussão que não é uma discussão que eu rejeito. Eu acho que o resultado vai ser mau, porque as sondagens vão aparecer na mesma. E ninguém vai saber de onde é que vêm, como é que são feitas, pronto. Mas transmitir a mensagem que se trata de um retrato feito de uma certa maneira e que não tem essa capacidade de saber o que vai acontecer. Nós fazemos isso, mas, Carlos, eu ando nisto há tantos anos e tenho noção da inutilidade dessa conversa. Não há meio. Não há meio. As pessoas... E também porquê? E isto é compreensível, mas é a vida. Os políticos têm um discurso sobre as sondagens. E têm um discurso sobre as sondagens que não é uma conversa, eles não querem conversar com pessoas como eu sobre as sondagens. Às vezes têm um discurso duro sobre as sondagens. Eles querem produzir um efeito claro. Político, não é? E nada melhor para uma noite eleitoral em que as coisas podem não ter corrido tão bem como se gostaria do que ganhar às sondagens. Quer dizer, isso é irresistível. Quem tem um discurso muito duro com as sondagens foi o líder de um partido do Chega nas últimas eleições. Mas não é o primeiro, longe disso. Mas em particular o Chega costuma ter previsões nas sondagens sistematicamente abaixo do que obtém nas eleições. Não acho nada. Aliás, por acaso não, e até é um dado muito interessante sobre Portugal, que é, porque é que em Portugal, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, durante muito tempo em França, porque é que os partidos de direita radical não há uma tendência sistemática para subestimar o Chega? Se nós formos ver os agregadores de sondagens ao longo do tempo, vamos ver que a coisa está relativamente... Isso é muito interessante. Mas não tiveram agora mais do que aquilo que se Não, desta vez tiveram mais, sem dúvida, mas estou a falar das eleições anteriores. Desta vez tiveram mais.
Mas sobre isso também há outra coisa, que é, 2 dias antes o líder do Chega estava a dizer que estava contente porque as sondagens estavam a dar mais do que na eleição anterior e algumas lhe davam mais do que 20%. E, portanto, isto para dizer, o discurso sobre as sondagens certo. é um discurso político, é um discurso político. Claro, é muito interessante tentar perceber porque é que nesta eleição, ao contrário das anteriores, porque é que o Chega teve melhor resultado do que as sondagens lhe estavam a dar. Mas para já, a diferença não foi gigante, mas tudo bem. Foi mais uns 5%. As sondagens estavam a dar, salvo erro, 19%, por aí fora, dependendo dos agregadores. Nos agregadores que davam distribuição de deputados, davam à volta do que eles já tinham, 50%, sim, 49%. Porque estavam a apontar para um resultado parecido com o resultado da eleição anterior. Vale a pena estudar isso, vale a pena perceber o que é que as pessoas que decidiram na fase final decidiram, vale a pena tentar perceber se, ao contrário do que tem sucedido até agora, há uma parte deste novo eleitorado do Chega que é, como se diz, shy, não é? Que é tímido, sim, que não quer dizer. Tem vergonha de dizer nos inquéritos que vota no Chega, é isso? Mas não, isso não tem acontecido, mas talvez possa estar a acontecer agora. Mas há outra coisa muito importante. Mas acontece noutros países. Acontece noutros países. Mas reparem, o caso do Trump, que está bem estudado, nem tem tanto a ver com isso. O caso no Trump tem fundamentalmente a ver com um problema que a nós nos preocupa muito, que é as pessoas que não querem responder a sondagens. Portanto, as taxas de resposta nos Estados Unidos... Não querem muito porque estudado. O debate lá é muito, muito violento. E não é só isso. As sondagens fazem parte do inimigo. Ou seja, as sondagens são o mainstream media, são certo. As elites, são... E, portanto... Mas já agora recordo, o Alberto João Jardim já apelou na Madeira a que as pessoas mentissem nas sondagens. Portanto, estas coisas, há muito pouca coisa que esteja inventada neste domínio. Mas nos Estados Unidos realmente é esse fenómeno, são uma dificuldade em conseguir que as pessoas que estão mais próximas do Partido Republicano e das ideias MAGA, por assim dizer, se disponibilizem para responder, o que tem como resultado que vai ser sistematicamente subestimado e tem sido sistematicamente subestimado, o Trump. Mas o Chega, não, houve agora só na última eleição. Não tem sido, e nesta eleição foi. Olha, ainda sobre o Chega, é um voto, há quem diga que é um voto apenas de protesto e que não tem propriamente conteúdo ideológico, é contra o sistema. O que é que pensas desta tese? Precisando de melhor, quando é que achas que este balão do Chega pode vir a desinchar? Eu não acho que seja só um balão, porque, vamos ver, inicialmente o discurso do Chega tem... Chamei balão porque está... Eu percebo, não, claro, mas também no sentido em que o que está ali dentro pode ser só ar. Não é? E eu queria contrariar um bocadinho essa segunda parte. Sim. Portanto, inicialmente o discurso do Chega está muito voltado, é um discurso sobre a corrupção, sobre a decadência deste regime e da sua classe política, isso por um lado, e por outro lado um discurso de hostilidade aos ciganos. Não é? Portanto, isso foram os dois elementos fundamentais, elementos que serviram bem ao Chega para o seu crescimento. Nos últimos 2 anos, digamos assim, o tema da imigração surgiu com força, porque também corresponde a uma oportunidade que um partido como este não iria perder, que é o do enorme crescimento da imigração. Aliás, é o mesmo tema na Inglaterra, vemos isso, em na todo França, lado. Nós, aliás, fomos excepcionais, porque nós tivemos a maior parte dos partidos da direita radical na Europa cresceram muito em torno do tema da imigração e desta atitude que nós chamamos de nativismo, que é o privilégio àqueles que nasceram aqui e são daqui, supostamente, quando aqueles que supostamente não são daqui. Bem, eu não acho, em particular essa segunda parte, eu não acho que isso seja só ar. Quer dizer, eu acho que isso corresponde a um sentimento de muita gente. Que depois tem muitas explicações. Umas explicações têm mais a ver com racismo, não é? Que existe na sociedade portuguesa, não há dúvida, não é? Em todas as sociedades, a nossa também existe. Noutro caso, um racismo que se mistura ou que se é justificado com, ou que até é pouco importante, mas o que prevalece é outra coisa, é um sentimento de ameaça, de insegurança, que os partidos de direita radical sabem muito bem projetar nos que são do grupo de fora, não é? O problema da habitação
é porque são os imigrantes, se há crime é porque são os imigrantes, se há crise económica, se há degradação do meio urbano, a culpa é dos imigrantes. Portanto, esse sentimento de ameaça é muito fácil de ativar porque tem a ver com a divisão muito fundamental entre quem pertence ou não a esse grupo e quem não pertence. É o outro, não é? O outro é sempre responsável. Mas, portanto, pondo de lado uma explicação que eu diria algo benigna, que é um voto de protesto, as pessoas estão descontentes com os partidos tradicionais, temos que assumir, se pusermos de lado que é isso como explicação principal, assumimos que um em cada 5 ou um em cada 4 pessoas em Portugal tem ideias políticas de extrema-direita. Ou ir demasiado longe? É capaz de ir demasiado longe. Bem, em primeiro lugar, na ciência política faz-se uma distinção entre a extrema-direita e a direita radical. A extrema-direita é composta, no fundo, os partidos de extrema-direita são partidos que defendem o derrubo da ordem democrática. Isso é a extrema-direita? Isso é a extrema-direita. Eu acho que... Não temos um partido de extrema-direita. Quer dizer, no limite poderíamos ter talvez o ERCT. Certo. Pronto, mas eu não acho que o Chega seja isso e não acho que o Chega conseguisse ter o sucesso que tem se fosse isso. Não é? Agora, aquilo que é difícil, mas no fundo nós estamos... É uma direita populista, podemos chamar-lhe. É a direita radical populista, não é? Que no fundo contesta a ordem política, a ordem social, mas não se organiza para o seu derrubo, não é? Agora, isto é um fenómeno relativamente novo em Portugal. Na verdade, uma das coisas mais interessantes... Mas será que as pessoas mudaram de ideias? Tornaram-se mais xenófobas, mais racistas, ou já eram e não tinham coragem? Há um cientista político português que escreve sobre isso, é o Vicente Valentim. Sim. Ele, no fundo, ele diz que estas atitudes já lá estariam e que, no fundo, vão sendo exprimidas e convertendo-se em comportamento político à medida que as normas sociais que sancionariam essas ideias vão desaparecendo. Eu acho que certamente haverá uma parte disso, mas acho que a outra parte também é, como acontece com todos os outros partidos, pegar em temas que são capazes de mobilizar as pessoas, que são salientes, que têm importância, ou até aumentar a sua importância o mais possível e procurar mobilizar as pessoas em torno daquilo que permita mais sucesso. E em vários momentos o Chega foi mudando. Não? O Chega não falava sobre imigração. E mesmo agora que fala sobre imigração, não fala exatamente da mesma maneira que outros partidos de direita radical. O Chega fala dos imigrantes que são bons, dos imigrantes que são maus, e faz essa distinção. Até há imigrantes que não querem outros imigrantes. Não, obviamente, claro, o voto não, é absolutamente claro que lá que há imigrantes que votam em partidos anti-imigração, sem dúvida. Um dos temas que o Chega também tem pegado, e é um tema que tem estado, é o da corrupção, não é? Sim, claro. Tens um livro sobre isso, tem o subtítulo Percepções, Atitudes e Práticas. Podes contar-nos um bocadinho como é que foi feito o estudo que está nesse livro e como sumarias as conclusões? Sim, é um livro baseado numa série de inquéritos feitos por mim e pelo Luís de Sousa, que aliás é a pessoa que mais trabalha esta área em Portugal, acho eu, feitos não só junto da população, mas também junto dos políticos, sobre as suas atitudes e percepções em relação à corrupção e como é que se resolve. Por exemplo, temos um trabalho sobre medidas que se defendem que os partidos poderiam tomar do ponto de vista, por exemplo, no lobbying, em regulamentos éticos. Quer dizer, é difícil sintetizar tudo o que está nesse livro. Então eu vou fazer a pergunta para procurar uma síntese. Somos um país corrupto ou não? Como é que nos comparamos com outros? Não, nós somos... Eu não sei se nós somos um país mais corrupto do que outros, mas somos um país onde a percepção de que a classe política é corrupta é das mais intensas em toda a Europa. E isso não traduz, essa percepção não traduz... Uma realidade. Não estará associada a uma realidade, mesmo que não seja... Quer dizer... O que é que se pensa, digamos, nesta área destes estudos já andamos sobre a no relação entre da... percepções e realidade? Qual é a diferença entre percepção e realidade? Não, mas como é que nós medimos a corrupção real? Certo. É através das investigações... Pode ser. Fazer um estudo sobre investigações criminais, claro. Corrupção económica, corrupção. E esses estudos existem, mas as investigações são investigações, é pelas condenações. É mais difícil. Quer dizer, é mais difícil, especialmente se tomarmos em conta que a proporção de investigações de corrupção que resultam em condenações é difícil provar, é baixíssima, não é? E, portanto, é muito difícil saber a corrupção, se é real ou se não é. Agora, que há muitas notícias sobre corrupção, que há muitas investigações depois com muito poucos resultados, o que contribui, obviamente, para esta agenda de que aqueles que agem de forma pouco ética não são
castigados, não é? Também há um discurso político que, quando são os políticos, são terríveis porque são corruptos, mas se forem os meus não há problema nenhum. Também já toda a gente percebeu isto. É tribalismo. Claro. E, portanto, obviamente, quando chegamos a este ponto, pelo menos no caso português, e o resultado final é este, e é aquilo que eu vos posso dizer com mais segurança, porque se há muita corrupção ou não há, eu não vos sei medir isso. Mas as pessoas pensam que há. As pessoas pensam muito que há. Nós tínhamos uma pergunta neste inquérito, onde perguntávamos às pessoas, imagine que há 100 políticos em Portugal. Entre 0 e 100, quantos há que acha que são corruptos? A média é 90 e tal. Pensam que são quase todos. Pensam que são quase todos. O que também significa uma definição de corrupção que não é definição legal. Não é? Corrupção é algo, é um cesto onde as pessoas metem tudo que é um comportamento anómalo, visto como eticamente reprovável. Não é? O nepotismo é corrupção. Certo. O tráfico de influências é corrupção. Tecnicamente, corrupção é outra coisa. Tecnicamente, corrupção é outra coisa. Mas é um cesto onde as pessoas exprimem uma coisa que é muito forte em Portugal e que, portanto, já é há muito tempo, e que o Chega só não cresceu mais depressa porque não existia, portanto, não havia uma oferta política, mas havia uma procura política. E a procura é o quê? É esta sensação de que a política é um meio sujo, porco, corrupto, que em Portugal é fortíssimo, e é fortíssimo há muitos anos. Mesmo comparativamente com outros países, nós somos muito Estamos a elevados. chegar ao fim, mas um tema que pode ter a ver com isso é a questão das próximas presidenciais. Falta muito. O que é que as sondagens são tão distantes, mas já há tantas sondagens sobre isso? Vai ser interessante compará-las daqui por um ano com aquilo que apareceu, não é? Achas que estamos próximos daquilo que vai ser final? Porque, por exemplo, nas legislativas, antes e depois da campanha, os números das sondagens foram mais ou menos os mesmos. Não mudaram muito, não. Não mudaram muito. Não mudaram Achas que nas presidenciais, a gente sabe quais são os resultados atuais, vai mudar muito nestes meses? Eu acho que, não sei se vai mudar, mas tem potencial para mudar. Porque é que eu digo Ainda não estão todos os candidatos. Não é só isso, é porque quando se trata de votar num partido, há pelo menos metade da população, que comparativamente é pouca, mas é alguma coisa, que tem comportamentos de voto muito recorrentes, muito regulares, ou seja, são pessoas que têm simpatia por um determinado partido. O que não quer dizer que não mudem. Um clube, é como um clube. Mas é como um clube. Portanto, as pessoas têm um supermercado, hábito. se dizes que não vais ao mesmo, mas há quem exatamente, vá. Há quem vá sempre ao mesmo. Isso, aliás, explica, por exemplo, porque é que os novos partidos têm tanta dificuldade em entrar no eleitorado mais velho. Não é só pelas coisas que defendem ou não defendem, é porque as pessoas têm uma... Tem hábitos. Por exemplo, o Chega tem dificuldade em entrar no eleitorado mais velho. As pessoas com mais de 65 anos resistem. Não é por mais nada, é porque, se calhar, até algumas das coisas, muitas daquelas pessoas, noutras circunstâncias... É um supermercado novo. É um supermercado novo e eu vou sempre ao outro, não vou a este, não é? Isto simplificando muito. Portanto, isto para dizer, voltando a... Agora são pessoas que estão em causa, não é? Que estão voltando à pergunta. Nos partidos as pessoas têm simpatias, têm hábitos, têm comportamentos recorrentes. Aqui temos pessoas... E temos pessoas que deliberadamente tentam afastar-se, enfim, vão negociando essa distância com os partidos. Não sabemos ainda se são candidato do Partido Socialista, por exemplo, o que é que vão fazer os simpatizantes do Partido Socialista. E, portanto, é tudo muito menos ancorado. Até para dizer, é seguro que haja. É seguro que haja. Quando se ouvir este podcast, se calhar já há. Mas isto para dizer que, portanto, o comportamento de voto, quando se trata das presidenciais, está menos ancorado nas identidades políticas das pessoas e, portanto, há mais volatilidade, sem dúvida que isso é possível. Muito bem. Olha, quais são os teus próximos trabalhos? Quer dizer, podes contar aqui alguma coisa do que estás a trabalhar, do que te entusiasma agora? Sim, eu estou muito entusiasmado com um projeto sobre atitudes em relação à inteligência artificial. Isso vale a pena ouvirmos sobre isso. Acha que os portugueses distinguem dos outros povos sobre isso? Os outros países sobre isso? Não sei, há muitos inquéritos muito soltos sobre atitudes sobre a inteligência artificial, mas curiosamente padecem de problemas que já falámos aqui. São amostras muito pequenas, ou amostras de estudantes, ou amostras de oportunidade, ou coisas... Mas eu vou adivinhar, as pessoas têm medo. Eu não sei se tem... Isso é uma das coisas que nós vamos tentar perceber. Nós temos, no fundo, um modelo, um conjunto de perguntas que nos dá um modelo. Queremos perceber até que ponto é que as pessoas sentem benefícios ou, pelo contrário, se sentem prejudicados em aspectos da sua vida pessoal, mas achamos que isso não explica tudo. Ou do emprego.
Exatamente, incluindo o emprego, mas também queremos perceber do ponto de vista que nós chamamos sociotrópico, ou seja, se o país, se a sociedade é prejudicada ou beneficiada, mas depois o terceiro ponto importante para nós é a parte procedimental, ou seja, as pessoas acham, o que é que acham que a inteligência artificial vai trazer do ponto de vista do enviesamento com que se tratam diferentes grupos sociais, ou se acham que a inteligência artificial lhes vai tirar oportunidades de dar as suas opiniões, de serem ouvidas sobre decisões que as afetam. Então nós temos esta bateria de perguntas e vamos tentar perceber o que é que influencia mais as atitudes em relação à inteligência artificial. Se é a percepção do benefício pessoal, a percepção do benefício social. Somos tecno-optimistas ou não. Também. E saber até que ponto é que esta parte da, vamos dizer assim, da justiça procedimental, não é? Da inteligência artificial. Se ela retira... Se a automatização dos processos melhora os processos ou introduz injustiça ou insensibilidade. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas podem ser muito sensíveis ao mesmo tempo aos aumentos de eficácia, não é? Resolver problemas, especialmente num país onde se acha que, portanto, há imensos problemas para resolver e muitas vezes as pessoas colocam uma fé... E tu sabes bem disso, dizem que é uma fé um bocadinho louca na ciência, não é? Sim. Olha, vê-se, por exemplo, a vacinação aqui, que foi uma coisa extrema, não é? Mas é muito em países mais desenvolvidos não houve tanta vacinação. Pois claro, porque as pessoas aqui acham que a ciência vai resolver os problemas todos, não é? E nós sabemos que a ciência não é isso. A inteligência artificial é um bocadinho a mesma coisa, vai resolver tudo. Não é? Eu acho que isso pode existir, mas também pode existir o receio das pessoas perderem voz, de não serem consideradas, de não serem ouvidas, de serem tratadas de forma impessoal. E queremos perceber o que é que empurra a coisa para um lado ou para o outro. É um ótimo assunto que certamente poderemos vir a falar aqui também no nosso podcast. Eu gostava muito. Muito obrigado e até ao próximo Pedro. Mais Lento do que a Luz. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.